Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma conversa do Colégio MOP. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito especial, uma mudança no currículo, a chegada do International Baccalaureate, né, bacharelado internacional. E para isso, a gente tem a honra de conversar aqui com o Renato Frias. Tudo bem, Renato? Bem-vindo. Tudo bem, José. Ana Luísa Freitas, muito bem-vinda, vai falar Obrigada. Tudo sobre o IB. Tudo bem contigo? Bem-vinda. Tudo ótimo, tudo ótimo. E Gustavo Paiva, como é que você está, Gustavo? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Pois é. Pessoal, então, a intenção da gente aqui é facilitar uma conversa com vocês sobre uma mudança no currículo e uma série de desafios e oportunidades que estão relacionadas à educação no Brasil nesse momento. E, Ana, eu vou começar com você, né? A gente pode falar um pouquinho de como é que o MOP chega até aqui, né? Foram muitas mudanças nos últimos anos, mudanças que dialogam com a história da escola, né? Uma história que vem sendo contada e vivida, e você tem feito parte disso, né? O que você pode trazer para quem está nos ouvindo de como é que o MOP chega nesse momento? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Contando um pouco da história dos últimos anos, lá em 23 a gente começou a repensar o ensino de língua adicional na nossa escola. Então, em 24, a gente implementa a educação bilíngue na educação infantil, no modelo 50% na língua de nascimento, 50% na língua adicional. No ano seguinte, a gente amplia essa carga horária para o Fundamental 1 e sempre ficou o desejo de levar isso até a ponta, levar isso até os nossos alunos de ensino médio. E, por óbvio, se a gente esperasse que isso acontecesse de uma forma orgânica, levariam-se muitos anos até que a gente conseguisse chegar lá na ponta. 10, 14, 15 anos até que a gente chegasse lá. E o que vai ser da educação daqui a 15 anos, né, Zé? A gente pensa muito sobre isso. A educação hoje evolui muito rapidamente. Então, a gente já vem há alguns anos conversando qual é a solução, o que a gente pode trazer, o que a gente poderia trazer para esses alunos que estavam lá na ponta. O desejo de uma chancela, o desejo de uma parceria, o desejo de um currículo que trouxesse não só o bilinguismo, mas também que ampliasse essa gama de conhecimento dos nossos alunos. O IB sempre passou pela gente, a gente sempre discutiu a chegada do IB. E a gente precisou de um pouco de maturidade. E a hora chegou. Então, em breve a gente vai mergulhar aí nesse universo e contar mais um pouco o que vai acontecer nos próximos anos. Muito bem, em breve, muito breve. A gente vai explorar hoje aqui muitas ações relacionadas ao IB. Renato, você que está no front ali, conhecendo de perto, né, a coordenação das escolas, estando de perto do dia a dia, a gente falava muito sobre o MOP, uma escola conectada com as questões globais, né? Como é que você percebe as mudanças na educação e a conexão do MOP com tudo que está acontecendo relacionado ao ensino no Brasil e no mundo hoje? Olha, José, tem uma frase que eu costumo repetir para os professores quando a gente trabalha com formação, é que a escola não pode ser um lugar onde os alunos ficam ouvindo respostas para perguntas que eles não fizeram. O que isso quer dizer? Né? Que ele vai escolher o currículo, que ele vai decidir o que ele vai aprender ou não? Não, mas que tudo aquilo que é ensinado na escola tem que fazer sentido, né? O aluno tem que, de alguma maneira, se engajar com o que acontece na escola. Isso é importante para os estudantes, é importante para os professores. E eu acho que o MOP é uma escola que tem essa preocupação, tem uma metodologia de ensino, tem uma abordagem que quer que o aluno brilhe os olhos em sala de aula, que quer desenvolver projetos que façam sentido, que tenham significado e que fiquem para a vida, né? Que o aluno seja preparado para avaliações externas, seja preparado para que desempenhe academicamente, né, nos concursos e avaliações que ele vai ter posterior ao período escolar, mas que principalmente tem aquela nossa marca do life learning, né, de uma aprendizagem que fica para a vida, que forma o estudante de forma mais completa. Nesse sentido, a IB chega para somar, já para uma abordagem que já é histórica no MOP e que agora chega com uma chancela de escala global, né? Então, estamos animados. Muito bom. E a gente está vendo muita mudança, né, Gustavo? A gente percebe hoje que o estudante, o professor já chegam na sala de aula com muito acesso à informação, né? Renato está falando aqui muito bem sobre a história do MOP, a Ana trouxe um pouco do contexto que nos trouxe até aqui. Por que uma decisão como essa, né? A gente está falando de currículo, né? O que você pode trazer sobre a justificativa de trazer o IB para o currículo do MOP? Olha, Zé, eu achei legal a gente voltar lá na origem do IB, né? A gente tem quase 60 anos de fundação do International Baccalaureate, como você falou, bacharelado internacional. E a gente vivendo esse período de mudanças, né, tão rápidas, né? A gente nunca sentiu tanto na pele as coisas acontecendo tão rápido. E por mais que hoje em dia o IB esteja pulverizado, tem centros de correção nos Estados Unidos, a sede do programa fica em Cardiff, no país de Gales, mas quando ele foi fundado lá no final dos anos 60 na Suíça,
A origem do IB ela está relacionada a justamente isso, o questionamento a uma educação que parecia estagnada, muito centrada em conteudismo, né? Quando a gente pega os princípios filosóficos do IB, que eu espero que a gente toque aqui, né, de algum modo, a gente vê que a ideia é justamente ir por um outro caminho, né? Como você falou aí do global, né, a gente um conceito do IB, ele só funciona se ele for aplicado localmente, mas também no mundo todo, né? Ele tem esse diálogo com qualquer parte do planeta e é isso. Eu acho que hoje, 60 anos depois, as mudanças que a gente vive e a educação brasileira, um sistema que, por mais que esteja tentando fazer mudanças, né, e nos últimos 5 anos, quase 10 anos já, com a coisa do novo ensino médio, ainda, como eu costumo dizer, nós somos os herdeiros do antigo científico, né? E temos uma educação, um sistema educacional muito centrado no objeto, né? Agora que a gente está começando a dialogar com habilidades e competências, eu acho que o IB entra aí como uma luva assim, para uma escola que tem frescor, que dialoga com metodologias ativas, que dialoga com uma aprendizagem centrada em projeto. Então, na verdade, por que não o IB? Né? Por que não o IB? Por que não a chancela? Por que não a certificação mais conhecida do mundo, mais reconhecida do mundo? Sobretudo quando a gente fala dos anos finais, quando, de fato, o programa dá ao aluno que percorre, né, que passa por ele, um certificado que tem para a gente aqui no Brasil um peso muito, muito importante. E são histórias que se conectam, né, gente? A gente está falando de uma escola com mais de 50 anos, está falando de uma instituição, né, com mais de 60 anos. A gente conversava sobre isso agora há pouco, né, Renato? A importância de você não se preocupar em estar na frente de alguém, mas, ao mesmo tempo, saber como ir mais fundo em algum determinado conteúdo, né? O que você pode trazer, para quem está nos assistindo agora, de mudanças que o IB pode trazer na formação dos indivíduos? Olha, é muito comum, José, quando a gente conversa com ex-alunos nossos, né, que passaram pelo IB, estão ali no primeiro, no segundo período da universidade, eles falam, pô, estou tirando a universidade com o pé nas costas, assim, metodologia científica é curso de beabá para mim. Por quê? O IB ele tem uma abordagem, um rigor acadêmico de nível assim, intermediário entre o ensino médio e a universidade. O aluno é convocado a realizar pesquisas, desenvolver projetos, a produzir textos com uma exigência, uma rubrica, novamente, de nível universitário. Então, o que isso quer dizer? Né? Que a preocupação é que o aluno chegue na universidade na frente dos outros, mais preparado que os outros, não é por aí, não é uma perspectiva de ordem competitiva. Mas você imagina, né? Um estudante que está no ensino médio, ele vai ser convocado no IB a produzir um artigo de forma faseada. Ele vai produzir primeiro uma pergunta de pesquisa, né, científica. Depois vai ser convidado a escrever um rascunho, vai receber um feedback. A partir desse rascunho, ele produz um texto final. Existe um processo de aprendizagem ali, faseado, cuidadoso, para produzir um trabalho de nível universitário, novamente, mas conduzido por um professor de ensino médio. Então, esse processo ele é muito mais cuidado por um responsável, por um orientador ali, que é o professor. Isso é uma experiência que a gente não costuma ter na universidade, né? Na universidade, você fala, você tem que entregar esse trabalho aqui em um mês, são 10 páginas, o material está no Drive ou está na Xerox, como foi na nossa geração, e vai lá e se vira. Então, o preparo que esse aluno recebe, não é que ele vai chegar na universidade na frente dos outros, à frente ou mais preparado, ele vai ter uma experiência universitária mais plena. Não é que ele vai estar na frente, mas ele vai poder aprofundar mais os interesses dele. Ele pega um artigo científico, ele entende a estrutura daquilo, ele sabe como aquilo foi produzido. Ele pega uma fonte histórica, ele sabe avaliar se aquilo ali tem um potencial, se aquilo ali tem uma limitação. Ele pega um texto traduzido e sabe reconhecer, por exemplo, os aspectos que estão envolvidos no processo de tradução. Então, é uma visão mais complexa do que é o conhecimento, no final das contas, né? Eu falo muito da universidade, mas é para a vida. Estou falando de uma notícia que vai chegar nele, estou falando de um videocast que ele vai assistir, vai ver as estratégias discursivas. Então, acho que é um momento bem interessante para o aluno ter esse contato com esse tipo de perspectiva sobre o conhecimento, porque ele vai ter
vai ter isso sendo feito com o cuidado de um professor de ensino médio. É muito diferente do que a gente espera de uma universidade, por exemplo. Isso também traz, né, Ana? Queria ouvir de você um pouquinho nas mudanças que a escola tem que fazer para dialogar com esse processo, para poder instituir novas práticas, para poder mudar rotinas. A gente falava de outros momentos do MOP, né? Um MOP que teve a capacidade de dialogar com a cultura maker, de dialogar com o bilinguismo, de dialogar mais uma vez com o que está se debatendo de mais contemporâneo no que se refere a currículo e à educação. Como é que a escola se prepara para fazer essas mudanças nos próximos ciclos que vêm por aí? A gente vem, eu acho que nos últimos anos, repensando as nossas metodologias, os nossos materiais didáticos, as nossas abordagens. Esse ano a gente muda, por exemplo, no Fundamental 2, a oferta do nosso curso de contraturno. Então, houve a criação aí do novo currículo do Bismart, que é o nosso curso de contraturno de Fundamental 2, e ele foi completamente repaginado. A gente viu uma oportunidade, por exemplo, de trazer, inclusive com a sua disciplina, o Laboratório de Inteligência Artificial, já esses aspectos que a gente entendeu que eram absolutamente importantes, tão quanto o bilinguismo, de serem abordados. Então, trazer para esses alunos a consciência da pesquisa. Né? A inteligência artificial está aí. O que eu faço com ela? A educação financeira não pode acontecer como foi comigo, só depois de finalmente receber meu primeiro salário, né? O que é o banco? Como é que eu aplico meu dinheiro? O que eu devo fazer com aquela mesada que eu recebo? Entender as fontes das notícias. Eu devo acreditar em tudo aquilo que eu leio? Isso é tão importante, ou mais importante, muitas vezes, do que aprender a língua adicional, porque a gente também vai receber esse conteúdo na língua adicional. E a forma como a gente apresenta a língua adicional também foi modificada. A gente muda a metodologia, traz um outro material que é baseado em pesquisa, botar esse aluno para aprender a ler, a gostar de ler. Né? É algo que eu acho que com o tempo foi sendo perdido, né? Talvez com os adventos da tecnologia, com a rapidez, com os vídeos muito curtos, né? Com a coisa do dedo que passa aquela informação muito rápido. Trabalhar um assunto ali durante 2 meses, se aprofundar, conversar mais sobre aquele tema, criar campanhas, e isso fazendo uso da língua adicional, fazendo com que isso seja mais fluido, aquela língua, de fato, passa a ser um fio condutor ali. Mas a gente vai trazer assuntos muito mais profundos e que vão, de fato, abraçar todos esses outros aspectos. Isso já é um glimpse, né? Isso já é ali um gostinho da preparação para o que vem pela frente, que é muito mais profundo e muito mais interessante. E a gente fala muito disso, né? As mudanças do nosso tempo, como é que prepara-se um aluno, um estudante para complementar essa jornada. Você tocou num ponto super interessante, né? Que é a educação financeira. A gente vive num país, num mundo onde a gente percebe uma situação de endividamento das famílias. A gente vive num país, num mundo em que os meninos e meninas estão indo procurar novas oportunidades em estágio com inteligência artificial, tem mudança de cultura. E aí, Gustavo, vou aproveitar esse gancho que a Ana trouxe para mergulhar um pouquinho no IB, mergulhar um pouquinho nas habilidades e competências. Vamos explicar um pouco para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, o que é o IB, como é que você explica essa metodologia, essa filosofia, essa mudança no currículo para quem está te ouvindo nesse exato momento. Bom, essa pergunta dá pano para manga. Isso aí a gente precisa de 2 encontros desse aqui para responder. Mas vamos lá, assim. Eu diria o seguinte: existem três fontes assim que a gente que são muito esclarecedoras para quem quer conhecer um pouco mais sobre o programa, né? Uma delas é o conhecido IB Learner Profile, né? O perfil do aluno do IB, né? Que é uma maneira muito sucinta que o programa encontrou de dizer qual é o aluno que está sendo formado ali, que aluno a gente quer formar, né? Com características como caring, né? O knowledgeable e por aí vai, risk taker. Mas eu gosto muito do IB. Existe até um curso que o IB pede para que algumas lideranças de escolas façam, né? Que é o Approaches to Teaching and Learning, que é as abordagens do IB para ensino e aprendizagem, que é a base filosófica do programa, né? E eu gosto muito de, por exemplo, refletir sobre quais são os 5 pilares das habilidades desenvolvidas pelo IB, né? A gente pensa muito, a primeira coisa que vem à cabeça é o thinking skills, a habilidade, né, de pensar, que está muito associado ao aluno que constrói, que desenvolve habilidades.
Mas se você pensar que os outros 4 pilares do programa, você tem social skills, você tem research skills, tem uma que eu adoro, que é self-management skills, né? Porque a organização é muito importante, e comunicação. Então, eu acho que isso dá conta de como é amplo, né? De como o programa ele pretende desenvolver um aluno que, de fato, não vai ter o seu desenvolvimento, né, restrito aos aspectos meramente acadêmicos, né, da escola, né? Então, eu acho que, nesse ponto, o IB fomenta a cooperação. Quando a gente fala em sala de aula, eu tenho 2 palavras favoritas, né? Cooperação e autonomia. Autonomia acadêmica, eu acho que é a alma do IB. Assim, ele de fato, isso já está muito associado ao que disse o Renato, né? Que é aquele aluno que chega. Eu já recebi alunos de ex-alunos que estão no 2º ano de faculdade, que se deparam com uma dificuldade muito grande no processo de produzir conhecimento, de produzir, de colocar de pé um artigo científico, né? Um artigo que seja um trabalho de pesquisa. Você chega para um aluno do IB que está ali já com 1 ano e meio de programa, 2 anos, e pede para fazer uma pesquisa, a pesquisa volta, cara, impecável, assim. Ela nasce, né? Ela surge. Tem metodologia, tem introdução, tem referência bibliográfica. Então, o processo de buscar conhecimento novo, isso está totalmente associado à ideia de um indivíduo autônomo, academicamente autônomo, né? E o que muda na prática, assim, para quem está te ouvindo agora, pais responsáveis, né, famílias que queiram, né, entender um pouco melhor, o que muda na rotina? Você está falando de Fundo 2, está falando de médio, no contraturno, no horário convencional de ensino. Para quem está querendo entender, o que muda no dia a dia dos estudantes? Sim, essa é uma pergunta interessante, porque alguém que está sendo apresentado agora ao IB, e a maneira como o IB está sendo, né, incorporado por nós no MOP, a pessoa pode estranhar, mas vem cá, o IB só existe nesses anos finais de educação básica. Na verdade, o IB tem vários programas, né? Tem um programa lá do Primary Years, né, que é os anos iniciais, Middle Years, e a gente opta, e na verdade a maior parte das escolas brasileiras acaba optando pelo Diploma Program, que é o equivalente ao ensino médio no IB, justamente pelo fato de que ele, ao terminar, o aluno, ao concluir o Diploma Program, e detalhe, né, um adendo que é importante, ele não vai fazer só o Diploma Program, ele tem que fazer isso o currículo brasileiro de também. Isso explica um pouco dos desafios do aluno IB. Ele, para ter a certificação o diploma brasileiro, ele tem que dar conta das obrigações da BNCC, digamos assim. Mas, além disso, o currículo da IB, e o Diploma Program é isso, ele equivale aos anos finais, né? Ele está dividido em áreas do conhecimento também, como a BNCC. No IB, em vez de 4, são 6 áreas do conhecimento. E isso é interessante, né? Falando do aluno que tem a mentalidade internacional, a nossa área de linguagens no IB se transforma em 3 áreas. Eles desmembram a área de linguagens, tiram da área de linguagens arte, porque eles consideram a arte uma área também muito importante, independente, e a aquisição de uma língua. É uma língua. Então, você tem essas 6 áreas. Agora, um ponto que é muito interessante, Zé, na mandala do IB, né, no conjunto de componentes do programa, do Diploma Program, o centro, os chamados elementos centrais, são 3 disciplinas que não tem correspondente no nosso currículo, que são Teoria do Conhecimento, que é Epistemologia Científica, Extended Essay, que é a monografia, e o CAS, que é Criatividade, Atividade e Serviço Social. E são 3, né, pilares que fazem muita diferença, né, Renato? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a expectativa, né, de estudantes que não necessariamente precisam ter a expectativa de fazer uma carreira no exterior, de tentar estudar fora. Isso também tem sido muito valorizado por universidades brasileiras em um cenário local, né? Explica um pouquinho melhor como é que o IB pode ser uma potência para quem está tentando também encontrar um lugar ao sol aqui no Brasil. Essa talvez seja uma das perguntas que a gente mais responde quando as famílias estão optando ali na virada do 9º ano para o ensino médio, se o aluno vai cursar o currículo nacional ou o currículo IB, né? O currículo IB é só para quem quer estudar fora do Brasil? Definitivamente não. Tá? Primeiro, para o aluno, para as famílias que estão interessados numa educação bilíngue, né? Nessa formação que a gente passa
a oferecer também no segmento de ensino médio. Segundo, entender que a gente tem que pensar na jornada que esse aluno vai ter no ensino médio, né? Não é só na ponta de chegada, no final do terceiro ano, no vestibular, na entrada na universidade. Qual tipo de pessoa, de estudante que está sendo formado ao longo desses 3 anos, né? Há um interesse de uma formação, novamente, com um rigor e uma busca pré-universitária, né? Buscando ali uma abordagem baseada em pesquisa, focando e desenvolvendo muito a autonomia do estudante. Isso tem valor independente do rumo que você vai tomar depois do ensino médio. E, assim, alguns fatores que eu acho que devem ser considerados pelos alunos que estão interessados no IB, mas não pretendem estudar fora. Primeiro, é levar em consideração que você tem universidades de ponta no Brasil, a PUC, Albert Einstein, a FGV, que aceitam a nota que você obtém no IB como porta de entrada para os seus cursos universitários. Então, você tem, primeiro, esse fator, assim, digamos, mais objetivo. Uma vantagem competitiva muito clara, né? Digamos prática, que né? É mais uma porta. Mais você uma pode porta. girar a maçaneta ali para entrar na faculdade. A outra tem a ver com essa questão da jornada. Qual é o aluno que você se forma quando você faz o currículo IB, né? Então, assim, se você vai estudar aqui, seja na UERJ ou na FRJ, por exemplo, que não são universidades que hoje aceitam o IB como porta de entrada, como a gente falou já, você vai ter uma formação ali que vai fazer com que você entre na universidade mais preparado, né, para cursar, seja uma faculdade de Direito, de Medicina, de Arquitetura, do que você quiser. Agora, é importante também fazer uma ressalva aqui, que bom, e se eu não quiser o IB? Né? E o currículo nacional dessa escola aqui? É bom lembrar que o IB chega como uma chancela, uma certificação internacional, mas a gente não deixa de ser o MOP que a gente sempre foi, né? Que acredita numa formação completa, que acredita em life learning, que acredita numa abordagem que tem significado para o estudante. Então, pelos motivos que forem, não, meu filho ele quer passar para medicina na FRJ, ele precisa de uma preparação muito focada em vestibular. A gente tem também, na escola, um outro caminho, que não é tanto o assunto de hoje, sim, né? Sim. Que também pode ser uma opção para esse estudante, para essa família. Agora, para responder objetivamente, o IB é para quem tem um interesse nesse tipo de formação, independente se o aluno vai ficar no Brasil ou se ele vai estudar fora. Fala, Ana, me diga. Se eu puder complementar, você sabe que eu estava refletindo outro dia, eu adoraria ter sido uma aluna IB, né? Eu tive muita dificuldade em escolher o meu caminho ali ao final da minha formação no colégio, apesar de sempre ter sido uma exímia aluna. Tinha muita dificuldade de entender o que eu queria fazer. Quando hoje, né, estudando os papers, as provas, as disciplinas do IB, eu fico pensando como que isso amplia as possibilidades dos alunos. Quando você senta para pesquisar e estudar acerca de diversos assuntos, como que você começa a perceber o que te interessa mais? Então, eu acho que, para além de ter a porta aberta em universidades, além de você estar mais preparado para os desafios que as universidades trazem na nossa vida, como produzir, né, as monografias e os trabalhos, eu acho que até para você escolher o que você quer estudar, o que você quer ser, sobre o que você quer pesquisar. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Assim, talvez se eu tivesse sido uma aluna IB, eu teria tido mais facilidade e não teria trocado 3 vezes de curso universitário. Não, e essa é uma conversa que a gente tem muito, né? Como que nós, que estamos aqui a essa altura do campeonato, se tivéssemos tido a oportunidade de ter isso numa fase, né? Eu sou pai, você é mãe, e a gente está falando, olha, minha filha tem 12 anos, a sua filha está numa fase mais jovem, a gente pode ter essa oportunidade para a vida. Agora, me explica um pouquinho, o que isso difere da jornada, por exemplo, com a reforma do ensino médio, com os itinerários formativos? A gente sabe que o Brasil tem uma possibilidade de, nessa fase da vida, ter uma possibilidade de opção de carreira, opção de vocações. No que o IB se antecipa a isso? O que o IB enxerga nesse processo que pode ser mais valoroso do que simplesmente seguir na jornada convencional? Olha, Zé, eu acho que todo esse assunto do ensino médio ainda é muito polêmico, né? A gente teve muitas indas e vindas nessas decisões. A gente tem os itinerários, existem essas possibilidades, mas como o Gustavo trouxe mais cedo, o IB carrega uma tradição.
apesar de estar sempre inovando, né, existe uma política interna no IB da renovação dos currículos, então não quer dizer que o currículo de História está ali há 60 anos, né, eles se renovam de tempos em tempos. Eu acho que a forma como eles mergulham nos assuntos e a metodologia de investigação e a metodologia científica já tem isso de uma forma mais embasada. Eu adoraria ver essa reforma do ensino médio muito em breve, também trazendo essas possibilidades para todos os alunos brasileiros. Mas eu acho que há uma maturidade no IB que a gente ainda não atingiu com o que o novo ensino médio se propõe a fazer. Ainda ao meu ver, muito novo. Sim. E aí, fala, Gustavo. Só acrescentar uma coisa, né? O novo ensino médio trouxe uma ideia, na verdade ele não trouxe, né? Ele resgatou uma ideia que já esteve presente por muito tempo na educação, que é o fato de você poder escolher um caminho. Quando você chega nos anos finais, a gente já teve isso, né? Já teve, por exemplo, eu dei aqui eu lembrei a história do clássico científico, que é assim, ainda hoje a gente tem, conversa com pessoas que trazem, por exemplo, termos como, ele está no ginásio, está no... Né, segundo grau. No segundo grau já é posterior, já é... É que eu sou mais jovem que você. É anos 80. Mas é o mais comum, eu também era do segundo grau. Nós fomos do segundo grau, né? Mas o que é legal? A gente está falando aqui da possibilidade de você escolher. Essa já é um grande avanço, né? Cara, assim, pensando... Uma coisa tão cruel para adolescente, né? Ter que escolher isso aos 16, aos 15 para fazer uma prova, ter uma visão mais sistêmica. Mas assim, disso, o que é legal? O legal do IB é que, por exemplo, você quando chega ao programa, você tem a possibilidade de fazer escolhas que não são as escolhas definitivas, né? Eu não estou escolhendo do nono para a primeira série do ensino médio, escolhi engenharia de produção e acabou. Vou com ela até o final. Não. O IB ele tem em cada uma das áreas do conhecimento. O IB, por exemplo, ciências da natureza. O nosso currículo tem componente de química, física e biologia, né? No IB você faz uma disciplina. Você escolhe uma disciplina da área de ciências da natureza. Se a área de ciências é a sua área, digamos, a sua área mais importante, você quer seguir para a medicina, por exemplo, ou para a área de saúde. Aí é interessante que você troque a disciplina eletiva, que é a disciplina de arte, por uma outra disciplina da área de ciências. Maravilha. Agora, o IB te permite isso. Ele permite que você escolha uma disciplina, né? Obviamente que acima dessa escolha a gente tem as demandas da BNCC. Então, é uma escolha meio questão de direitos, né? E deveres, né? Você mas tem alguns compromissos. Não só escolher disciplinas em cada uma das áreas de conhecimento, mas o aluno do IB ele tem que escolher aquelas disciplinas que são feitas, como eles chamam, né? Standard level e higher level. Tem um grupo de disciplinas, metade das disciplinas, na verdade, elas têm um peso maior na composição do currículo desse aluno. E, Renato, me fala um pouquinho sobre como é que a escola prepara, né, o diálogo com os professores nesse campo, né? A gente sabe que existe uma mentoria, existe um processo para orientação. Explica um pouquinho para quem está tentando colocar o filho num processo mais dialógico com o IB, como é que ele pode esperar as famílias do papel dos professores no diálogo com essa metodologia, com esse currículo. Tem algumas características aí do professor do IB, que eu vou voltar, são características do professor que a gente gosta de ter no MOP. Que é aquele professor que assume uma figura de orientador também, né? Que entende que vai ser necessário um tempo de exposição, uma preparação prévia da aula, a produção de um material, mas que vai reservar um tempo para o estudante sair do ponto A para o ponto B sozinho, né? Que não vai estar ali na frente da sala, mas vai estar circulando entre os grupos de trabalho, que vai passar uma atividade, vai dar um feedback e vai esperar que o aluno trabalhe, né, em cima do feedback que foi dado. Então, essa figura que fica ali entre o orientador de um mestrado, um doutorado e um professor do ensino médio é o típico professor do IB e o típico professor do MOP. Para isso é necessário formação continuada, né? Para isso é necessário desenvolvimento docente. Para isso é necessário uma escola que acredita que as boas práticas têm que circular na equipe. Isso é algo que está na raiz, né, do DNA do MOP, né? Já é parte da nossa rotina, as sessões de formação, as observações de aula e feedback. E algo também que merece ser mencionado é que existe como o
Gustavo falou, os approaches to learning, né, quer dizer, uma abordagem de aprendizagem, como que a gente quer que o aluno aprenda, existem os approaches to teaching, né? Então, por exemplo, uma abordagem de ensino baseada em perguntas, inquiry-based learning. Então, quer dizer, a discussão da sala de aula move a aprendizagem. Questões abertas que permitem a elaboração de hipóteses fundamentam o conhecimento. A conexão entre conhecimento local e conhecimento global. Então, qualquer tipo de discussão que é feita precisa necessariamente englobar aspectos que estão na realidade, né, do estudante, mas que também se conectam com questões globais. Então, assim, eu diria que, voltando, né, ao início da resposta, que o perfil do professor é esse que sabe equilibrar bem, né, o momento onde ele vai estar trazendo conhecimento objetivo, fundamentando, ajudando os alunos a construir conceito, trazendo conteúdo, né, propriamente dito, mas através de uma metodologia que vai desenvolver habilidades e que, novamente, vai permitir que o aluno construa um pensamento autônomo, possa pensar abstratamente e, principalmente, aprenda de uma maneira que aquilo que foi aprendido ali possa ser transposto, possa ser aplicado em outras realidades e exemplos que não aqueles trabalhados em sala. Você falou uma coisa super interessante, né? A questão do preparo do aluno, das alunas, para uma mentalidade global, né? O MOP falando sobre humanitas, falando sobre o seu território. Eu me lembro da Agenda 21, né? Pensar globalmente, agir localmente. Sim. A gente está vendo agora conflito no Oriente Médio, o preço do tomate mudando. Então, essa preparação toda, com cultura, com linguagem, com currículo, é algo que se valoriza, né? É algo que entra em contato direto com a proposta do IB, né, Ana? Com certeza. Ouvindo o Renato falar, me remete lá aos meus pequenininhos, lá no maternal. Como desde o maternal, isso é algo que a gente já faz em sala de aula. Hoje, bem cedo no grupo, uma professora dizia assim: por gentileza, não retire as pistas que espalhei pela escola. Temos um projeto de investigação que se inicia hoje. Então, isso é algo que, de fato, está no nosso DNA. Nos últimos anos, isso veio se modificando de forma que a investigação, né, o aprender a responder perguntas... Fazer pergunta é muito difícil, né, Zé? É muito mais fácil você fazer uma pergunta cuja resposta é sim ou não. Então, isso é algo que a gente vem trabalhando com a equipe já há bastante tempo. Nos últimos anos, a gente tem tido muitas formações sobre como fazer boas perguntas, né? Porque, a partir das perguntas, a gente desenvolve a curiosidade no aluno, o desejo de pesquisar, o desejo de aprender. E isso vem lá da raiz. Então, toda a nossa metodologia, desde os pequenininhos, é baseado em investigação, né? O Inquiry-Based Learning é exatamente isso. E é extremamente importante para preparar esse aluno lá na ponta. Sim, tem um ditado que diz: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. São as perguntas. Aprenda a fazer boas perguntas. Ô Zé, deixa eu só fazer um comentário a respeito do... que eu acho que pegando elementos das últimas falas do Renato, que eu achei muito interessante também, que se conectam, de certo modo, com o que falou a Aninha há pouco, né? São ótimos, são ótimos. Eu acho assim, o aluno do IB, ele não tem aquela coisa assim, ele vai pelas vantagens práticas. Então, eu vejo muito assim, quando você fala, você não vai precisar fazer vestibular, né? Você fala isso para um aluno de 9º ano que está chegando no ensino médio, isso tem um peso, né? Se você pegar hoje em dia o fato de que todas as universidades e faculdades sérias, particulares do Brasil, têm uma entrada exclusiva para o aluno IB, né, que dispensa o vestibular, isso significa que ele não pode fazer vestibular? Não, não significa. Ele pode fazer o vestibular. É somente uma porta que não está acessível para os outros, está acessível para ele só. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O aluno que completa uma certificação do IB não necessariamente precisa de passar no vestibular para entrar numa universidade brasileira. Quais, né? Assim, o Renato até usou como exemplo a UERJ, a UFRJ, as faculdades públicas. Pelo fato de terem um sistema seletivo muito grande, qualquer mudança é muito complicada. Mas quando a gente fala de Fundação Getúlio Vargas, PUC-Rio, PUC São Paulo, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Mackenzie, Albert Einstein, todas essas faculdades têm uma entrada exclusiva para o aluno do IB. Então, quando a gente fala disso, o aluno, nossa, essa é uma vantagem prática para o aluno de ensino médio, né? Muito grande. Não, e você tem que se organizar na trajetória de ensino ainda, e não só na hora de fazer o vestibular, né? Isso é uma vantagem prática para ele, uma tomada de decisão para os pais também. Né? Ele vem por causa disso, mas fica pelo fato de que começa a desenvolver
comece a conhecer o programa, isso que falou o Renato, né, do advisor, do professor que é, ao mesmo tempo, um orientador de um projeto de pesquisa que o aluno faz, que ele desenvolve por 1 ano e meio, que é o Extender S, uma monografia de 4.000 palavras, cara. É uma monografia que chega a ter mais de 30 páginas. Você fala isso para um aluno de 9º ano que está chegando no ensino médio, assim, cara, você vai fazer uma monografia com mais de 30 páginas, com referência bibliográfica. Agora, o tema, por mais que haja algumas condições, o tema tem que dialogar com as disciplinas do IB, né, etc. Tem que ter relevância mundial. Então, tem uma série de... Agora, você escolhe o tema. E muitas vezes pode ser um trabalho conectado com a sua primeira experiência, que vai fazer a diferença na busca por um estágio, na concorrência com alguém que está no mercado e ainda tem uma outra experiência. Você já desenvolveu um pensamento... É um portfólio, né, Zé? É um portfólio. Algo que eles vão carregar para a vida, Exato. né? Vamos girar aqui então? Renato, você queria trazer contribuições? A gente estava falando sobre abordagem de ensino, né? E o que faz o aluno ficar, o que diferencia, né, o ensino do IB para o ensino regular. A gente falou dessa aula conduzida por questões. Agora, tem outros elementos que, novamente, estão muito também já presentes na forma como a gente pensa ensino e aprendizagem no MOOC, que é, por exemplo, teamwork e collaboration. Né? Então, assim, não é incomum você entrar numa sala de aula do IB e os alunos estarem sentados em grupo, e o professor circulando. Não é incomum que os alunos estejam à frente do quadro apresentando projetos para o resto da turma. Não é incomum que eles montem grupos de estudo ou que alguns alunos façam ali o papel de monitoria, porque eles entendem que essa aprendizagem ela necessariamente precisa ser colaborativa. Isso faz parte desse sistema de ensino. Outra coisa que eu acho que é fundamental, isso deveria ser base para qualquer sistema de ensino sério, que é uma aprendizagem baseada na avaliação. A gente costuma pensar a avaliação como algo de final de processo, né? A avaliação somativa, a avaliação da aprendizagem, aquela avaliação que gera uma nota que vai para o histórico. Mas o que se espera de um professor que está dando aula no IB é a incorporação daquilo que a gente chama de avaliação formativa, avaliação para a aprendizagem, a possibilidade de você gerar diagnóstico ao longo das aulas que possibilitem o aluno entender onde ele está com lacuna, onde ele tem que focar mais. Então, as aulas elas precisam ter ali incorporadas no processo de ensino e aprendizagem estratégias de checagem da aprendizagem. Nossa, e como isso é rico, né? Eu consigo visualizar agora claramente, né, as oportunidades, né? A gente vem daquela aula da Revolução Industrial, né, carteiras enfileiradas, a gente vem de uma aula que pode ser embaixo de uma roda, você mostrando como pode ter colaboração, trabalho em grupo e falando para os professores, para a instituição, como avaliar o processo durante a jornada, é algo que vai ficando cada vez mais claro, muito, muito boa. Eu já fico imaginando ali, né, na fala do Renato, as redes sociais botando ali todas essas figurinhas de colaboração dentro da sala. Eu sou professor de geografia também, né? Então, estou sabendo. Entre sala de aula, assim, a ordem espacial ela tem uma gramática, né? A forma como a sala está organizada, se ela tem intencionalidade, ela está dizendo algo. Sim. Alguns momentos vai ser importante que os alunos sejam sentados enfileirados individualmente, porque ele precisa ali de uma instrução mais direta de um especialista. Todo mundo sabe a importância, às vezes, de você estar numa palestra atento ouvindo o especialista falando com você. Agora, a educação não pode ser baseada só nesse modelo, né? E nem sempre o trabalho em grupo vai dar conta, né, do que o aluno precisa para aprender. Agora, de tudo, acho que o que ficou faltando desse approach to teaching é o que a gente chama de uma educação baseada no conceptual understanding. O que isso significa? E eu vou dar o exemplo que eu já dei para muitas famílias aqui. O aluno que vai estudar a Revolução Francesa, ele precisa ter o conteúdo. Quem foram os principais atores da Revolução Francesa, os aspectos que levaram àquela revolução. Mas, principalmente, ele precisa ter o conceito, ele precisa entender o que é uma revolução. Sim. Porque a partir do momento que ele compreende profundamente o que foi aquele processo e ele constrói um conceito abstrato de revolução, o que ele está ganhando? A capacidade de avaliar de forma autônoma e crítica outros eventos históricos e avaliar. Isso aqui foi um golpe, isso aqui foi uma revolução. Então, com esse exemplo da Revolução Francesa, a gente consegue perceber a importância de uma abordagem que não vai trazer só conteúdo. Conteúdo é importante, claro que é. Alguém vai negar a importância de entender, por exemplo, a reprodução celular ou Revolução Francesa. Agora, é importante entender o conceito de célula, porque ele vai ouvir isso em outros contextos. É importante entender o conceito de revolução, porque ele vai ouvir isso em outros contextos. Então, essa forma de aprender com uma metodologia que faz com que o aluno construa pensamento abstrato, isso é life learning.
Para a Isso é vida, pro resto né? da vida. Você consegue perceber como você pode participar de uma conversa quando você tem capacidade de interpretar aquele assunto e colocá-lo num outro contexto. Existe um incômodo também, assim, muito grande para quem, né, como nós aqui, trabalha com ensino médio há muito tempo, né? A gente, como falou o Renato, a avaliação, ela molda muito o percurso, ela molda muito a evolução na educação básica. E nós temos um processo de admissão na universidade no Brasil muito único no mundo, né? Ele é o tempo todo questionado por algumas instituições aqui ou ali, mas basicamente nós temos o vestibular. Tem uma prova, seja através do Enem, seja através de um vestibular próprio, né? Para acesso ao ensino superior, né? Ao acesso ao ensino superior. Quando a gente olha para as últimas mudanças, elas são muito maiores do que só esse processo do bilinguismo, né? Olhando para as mudanças metodológicas, há pouco eu falava sobre o processo de investigação desde a educação infantil, desenvolver, eu acho que nos nossos alunos, essa consciência de como se colocar, de como pesquisar, de como ouvir, de como se colocar no mundo e para o mundo. A educação muda muito rápido, né? No início eu falei, e se a gente esperasse o bilinguismo chegar lá na ponta? O que vai acontecer daqui a 10 anos? Eu não faço ideia. Vai ter vestibular? Não vai ter vestibular? Quais são as profissões do futuro? A gente não sabe. Olha como que a gente mudou nos últimos 2 anos com tudo que apareceu de tecnologia. Né? Mas uma coisa eu sei, que hoje, quando o nosso aluno de ensino médio vai fazer uma entrevista, muito mais do que as habilidades técnicas que vão ser testadas. Né? Por que é tão importante num processo seletivo hoje sentar uma galera junta numa mesma sala? Como é que você se coloca? Você ouve o que o outro está falando? Você consegue respeitar a opinião alheia? Então, fala-se muito das soft skills. Né? Quando a gente olha ali para o Learner Profile do IB, tem muito isso. Né? A International Mindedness, que é um dos pontos super importantes no IB, que é esse olhar global. Né? Não é para entender a dor que está só aqui, a dor que está no mundo todo. Então, isso vem dentro do nosso currículo, essa transformação. Né? Acho que isso faz parte do core da nossa escola. Né? Essas mudanças foram acontecendo, inclusive, com os nossos temas geradores. Né? A gente hoje fala do lugar de pertencimento. Quais são as mudanças que a gente precisa fazer? Por que eu pertenço a esse lugar? O que precisa ser modificado? Não basta eu ser um grande tecnicista e saber só responder perguntas, que outrora era o que a gente fazia. A gente era treinado para responder perguntas. Você tinha ali um professor que passava todo aquele conhecimento, a famosa decoreba, né? A gente ficava decorando aquilo. E no final do dia, o que a gente sabia? A gente sabia o que era revolução, o conceito de revolução? E muito do que é também a história, né? A nossa história, de onde viemos, o que estamos fazendo no mundo, né? A capacidade que você falou muito bem, né? O processo de empatia, de escuta, de diálogo. Queria falar um pouquinho com vocês sobre um tema, já que você tocou na agenda técnica, né? Que é a inteligência artificial. A gente sabe que é uma discussão que está fazendo parte, né, dos processos, e a gente sabe que é uma discussão que, de uma maneira ou de outra, também dialoga com o IB. Como é que vocês podem trazer, como é que o IB traz a reflexão sobre ética, sobre conhecimento técnico, sobre abordagem com relação a uma discussão como o IA, por exemplo, Gustavo? No IB, assim, a gente tem que lembrar que muitos dos componentes avaliativos do IB são grandes ensaios, né? Então, a questão, sobretudo, do academic honesty, né? A honestidade acadêmica, que é um traço super importante para o IB, né? O IB exige da escola uma política estruturada de honestidade acadêmica. Não só com questões corriqueiras, né? Mas, sobretudo, com a autoria. Então, nesses últimos anos, tem sido uma questão, sim, muito importante para o programa. A gente acompanha muito as mudanças, né, no processo avaliativo do IB, só que a gente sabe que boa parte do programa, os alunos e professores se debruçam sobre componentes avaliativos que têm como essência a produção de conhecimento por parte do aluno, o trabalho, a entrega, como eu falei, de ensaios. Não é só o Extended Essay, a gente tem vários ensaios no contexto do programa. Então, a questão da autoria tem sido muito importante, e aí eu acho que a grande preocupação hoje em dia do IB, mais do que instrumentalizar a IA,
é com a dimensão ética da utilização das ferramentas. A gente está falando muito de falar sobre e não só usar, né? Pode falar. Né? Eu fiz um curso do IB, inclusive, há pouco, um workshop, na verdade, sobre o uso de inteligência artificial. Né? Não dá para tapar o sol com a peneira, está aí. Né? Então, por óbvio, eles trouxeram isso à discussão. E uma das coisas que aparece nas próprias políticas é o seguinte: vai usar, vamos usar. Tem que estar na bibliografia. Então, se você usa essas ferramentas todas, sem citá-las, porque são, né, inúmeras, vamos usar de forma inteligente. Mas lembrem, isso tem que estar lá, né, na sua bibliografia, tal qual um livro que você fosse fazer uma pesquisa. Então, eu acho que é o nosso papel, enquanto educador, mostrar esses caminhos para os nossos alunos. O caminho mais fácil é copiar e colar, como já foi nas ferramentas de busca, né? Buscar a resposta para uma pergunta, copia, cola, está entregue. Então, na prática, eu acho que há uma responsabilidade da nossa escola e nós todos, enquanto educadores, de, em hipótese nenhuma, tapar o sol com a peneira. Muito pelo contrário, trazer isso para a discussão, mostrar para eles todos os caminhos incríveis que a inteligência artificial pode trazer enquanto aliada. E é o que a gente está procurando fazer, né, com os componentes, né, de ensino na escola, com os grupos de trabalho, né, falar sobre uma política de IA não é fácil, mas quer queira, quer não, as pessoas estão usando. Por que não a escola, né, trazer referências sobre transparência, sobre ética? Né? Eu acho que isso também é um assunto super importante. Eu acho que tem uma questão da autoria, como a gente estava conversando aqui, né, como é que você responde a pergunta? Como é que você produz um trabalho autoral incorporando o pensamento de outras pessoas? Né? Isso é antes da inteligência artificial. Sim. Esse é o aluno que está aprendendo a fazer citação. Né? Existe um tipo de plágio que chama plágio mosaico. Né, que o aluno ele vai pegando trechos de vários autores e ele fala assim, eu não estou copiando de ninguém, mas ele montou uma página inteira com micro. Você pega esses aplicativos checadores, por exemplo, de plágio, integridade acadêmica, de plágio, ele vai apontar aquilo como um problema. Isso não é inteligência artificial, isso é artesanato, né? Mas havia já trabalho artesanal. Só que não era autoral. Dá mais trabalho do que produzir com esse com certeza. Mas tem uma outra coisa que eu acho que a gente precisa considerar aqui, que é o seguinte: o IB está muito preocupado no processo. Né? A inteligência artificial, ela otimiza processos, ela acelera, ela traz uma eficiência que ela pode ser importante para a administração, ela pode ser importante para a gestão, mas para o processo de aprendizagem e para a educação, ela tem que ser utilizada com muito cuidado. Assim, suor é importante na aprendizagem. É 10% inspiração, 90% transpiração. Tem que passar por certos processos de raciocinar, novamente, dá outro chavão aí. Aprendizagem de qualidade custa pensamento. E você não vai poder terceirizar isso. Você vai ter que pensar por conta própria para efetivamente se tornar o aluno que a gente quer formar no final do ensino médio. E quer um exemplo? Claro. O aluno que usou o processo artesanal de vários trechos do mosaico, pergunta para ele no pós-prova, quando ele tirou 10, pergunta sobre os argumentos dele, faça uma prova oral, vamos ver se ele vai lembrar de algum deles. Talvez não vai lembrar de nada, porque não se deu o trabalho de pensar sobre o que estava investigando. Né? Então, tem duas coisas aí. Uma, a questão da ética, da integridade acadêmica. Outra é sobre o processo de aprendizagem por si só. Né? Que independente se você vai apresentar um trabalho onde há uma exigência de uma autoralidade, de uma originalidade, cara, você vai ter que, assim... A gente ainda não encontrou um bom substituto, por exemplo, para a lista de exercícios de matemática. Né? Não tem algo que vai, nesse momento, substituir a prática. Né? O treino, né? A leitura focada, o diálogo e o debate aberto, a consideração de hipóteses múltiplas numa sala de aula onde está havendo uma discussão. Então, essa incorporação ela tem que vir com pouco, eu acho, deslumbre. Né? Ela tem que ser feita de maneira cuidadosa, ética e preservando aquilo que é realmente importante na educação. Então vamos falar de grade, né? O que muda com a grade, com a chegada do IB? Muitas pessoas têm a dúvida entre ficar no Brasil ou fazer carreira internacional. Explica pra gente, Gustavo. Vamos lá, Zé. Primeiro, desfazendo a armadilha que você colocou aí, a armadilha cognitiva. A gente tem o seguinte: primeiro, o IB, a escolha pelo IB não é só para quem vai estudar fora, né? A escolha, como a gente já comentou aqui, o IB traz consigo algumas vantagens práticas e outras mais associadas à sua essência, são muito interessantes, sobretudo para quem fica no país. Né? Agora,
com relação à grade, né? Como eu comentei mais cedo, o IB exige que o aluno escolha uma disciplina por área do conhecimento, né? A diferença é que o IB tem 6 áreas de conhecimento, só que no IB, ele, como tem, digamos, uma autonomia um pouco maior para construir a sua grade, ele escolhe uma disciplina da área do conhecimento. E falando dos aspectos práticos da grade, qual a diferença desse currículo, dessa grade para uma convencional? Se eu tenho a necessidade de uma disciplina, vamos pegar ciências, não, vamos mudar, agora ciências humanas. Digamos que eu escolha Geography como uma disciplina do programa. Por mais que ela, atendendo a um duplo objetivo, que são os componentes brasileiros e os componentes do IB, ela tenha naturalmente uma carga um pouco maior, ela precisa, no caso do aluno IB, ser complementada por outras disciplinas para que esse aluno tenha todos os componentes obrigatórios previstos na BNCC e nos itinerários formativos. Então, se eu voltando para ciências, né, se eu ofereço Biology e por acaso é Biology a nossa disciplina, que o aluno vai escolher se vai fazer em Standard Level, Higher Level, como eu falei, se ela vai ter um peso um pouco maior ou menor no seu currículo, essa disciplina ela vai ser selecionada em inglês para o aluno do IB, porque é como a avaliação dele vai acontecer, os trabalhos vão ser tocados ao longo desses 2 anos, mas ela vai ser complementada por química e física desenvolvidas em português. Em que momento o estudante deve ou pode fazer essa escolha e as turmas mudam? Quem vai seguir no IB ou quem não vai seguir com o IB? Temos 2, eu vou pegar, mas vocês comentam depois. A gente vai ter 2 turmas, tá? No MOP, e de novo, né, a própria natureza do IB faz com que você tenha diversas configurações, né? Tem escolas que optam, por exemplo, por estabelecer uma única grade e colocar no mesmo espaço alunos que são IB, que não são IB, como você falou, aqueles que não pretendem obter o diploma ao final do percurso. A gente tem uma grade, Renato lembrou ali em algum momento, né, que existe também, não é que existe também, sempre existiu uma opção que é a opção que está baseada na BNCC, no Enem, no currículo brasileiro. Ela continua existindo, na verdade foi recentemente até fortalecida, né, com o auxílio de uma equipe de professores complementar atuando no contraturno, todos os dias, com aula mais voltada para os vestibulares e os concursos. Mas o que acontece? Para o aluno do IB, ele vai ter as disciplinas que compõem o programa, vai ter os 3 elementos centrais, que são aquelas disciplinas que não têm correspondentes no currículo brasileiro, que é a monografia, o Extended Essay, o TOK, o TOC, Teoria do Conhecimento, e o CAS, as atividades associadas à criatividade, atividade e serviços voluntários. E esses componentes são complementados por tudo que é obrigatório na BNCC, de modo então, que o aluno... Na prática, né, Gustavo, eles têm mais aulas, ali quando a gente olha para a organização na grade, eles têm mais dias à tarde, né? Eles têm mais tempos por semana, se comparado ali com a grade que a gente tem hoje. Fica claro que é uma formação mais ampla, né, mais completa. Eu acho importante a gente entender que no MOP a gente tem 2 opções A. Para o aluno que quer fazer o IB, que quer essa abordagem de nível acadêmico, universitário, com pesquisa, com produção de artigo, com produção de monografia, ele vai ter isso ao longo do ensino médio, ele vai fazer as provas do IB para obter a certificação em maio da 3ª série do ensino médio. O que vem depois? Um trabalho intensivo de preparação para os vestibulares nacionais. Aquele aluno que está chegando ao seu final da sua preparação, que vai poder ter depois ali um trabalho focado, caso ele queira ficar no Brasil, por exemplo, a possibilidade de se preparar para os vestibulares mais concorridos. Em contrapartida, o aluno que tem o interesse em fazer o ensino médio regular, ele vai ter ao longo do seu ensino médio ali uma abordagem que já é tradicional no BOP, que já é baseada em abordagem a partir de perguntas abertas em sala de aula, em metodologia ativa, que também vai preparar para os vestibulares. E se esse cara lá no final do ensino médio quiser ir para fora, a gente também vai apoiá-lo. Existem outras formas também de você pleitear uma vaga numa universidade fora que não necessariamente passam pelo IB. Então, a gente tem 2 caminhos aí que abre muitas possibilidades para os estudantes. Eu acho que você traz uma mensagem muito clara que é um ganha-ganha, né? O MOP está trazendo uma possibilidade de ampliação do olhar sobre a jornada, mas em que, em ambos os casos, existe um ganho, uma certificação e um olhar para os processos, né? Ana, quer trazer reflexões sobre esse assunto, um pouquinho sobre grade? Eu acho que a gente sentia falta
de ofertar para esse aluno do ensino médio uma possibilidade. Então, eu acho que, na prática, o que o Renato traz, houve muito estudo, né, muita pesquisa, e não tinha outra possibilidade que não fosse o IB. Né? Não tinha nenhuma instituição que conversasse mais com os nossos valores, com o que a gente acredita, do que o International Baccalaureate. Então, a gente traz para os nossos estudantes essa possibilidade. E todas as conversas que a gente tem tido com as famílias, com os próprios estudantes em sala de aula, que tem sido um barato, esse encontro que a gente está tendo aqui hoje, é para ajudar nessa escolha, né? Para ajudar a pensar, a amadurecer, para daqui a um pouco decidir qual caminho seguir. Gustavo, vamos lá falar um pouquinho sobre próximos passos, né? Em que estágio o MOP está nesse cronograma, né? A Ana trouxe agora que já tem conversa com alunos, a gente está ampliando essa conversa com esse videocast para os responsáveis. Como é que está o cronograma do MOP com relação ao IB? Vamos lá. Processo de autorização para uma escola se tornar... A gente tem poucas escolas IB por aí, né? A gente no Rio de Janeiro tem por volta de 10 escolas. Não é fácil ser uma IB World School. Processo de autorização toma aí 3 anos de uma escola que não tem, digamos, um background do programa. Tá? Porque são diversas políticas, como a gente falou do Academic Honesty, né? São 5 políticas completas que têm que ser condensadas em documentos enviados, muitos forms a serem preenchidos com características, com fundamentos filosóficos. É muito árduo o processo, a equipe treinada, ajuda um pouco quando a gente tem um conhecimento, especialmente em termos de mercado de educação, o meu conhecimento de professores, Renato, por exemplo, Aninha, que a gente sabe, né, de IB, é muito diferente do que começar uma história, né, de relação com a organização International Baccalaureate do zero. Né? Agora, o processo, ele chega, a gente está chegando à etapa mais importante. A escola recebe, num determinado momento, a visita de um consultor, destacado pelo próprio IB, que faz uma visita à escola, é uma espécie de dress rehearsal da visita de verificação em si. E ele auxilia a escola a identificar ali possíveis pontos de melhoria. Obviamente, o IB é muito exigente com todas essas questões. E quando a visita de verificação realmente acontece, deve acontecer lá por volta de setembro esse ano, a escola depois recebe aí, de fato, a autorização. Ela se torna, de fato, uma IB World School. Então, a gente está falando de 2027, 2028, próximos passos para as nossas unidades. Vamos lá. A gente, eu não sei, bom, eu vou falar, não sei se isso entra depois, né? Mas vamos lá. Como é que o processo de autorização da unidade do Itanhangá, ele vai ter a visita de verificação, acontece agora em setembro desse ano, portanto, nós já seremos autorizados agora e, portanto, começamos o ano letivo de 2027 já oferecendo o IB na escola. A gente optou por uma série de fatores, dissociar os 2 processos de autorização. Na Tijuca, a gente vai receber ao final desse ano a visita do nosso consultor e, ao longo de 2027, a gente vai receber visitas de verificação, ser autorizado para começar no ano seguinte, em 2028. Renato Frias. Eu acho que eu vi a Ana falando aqui, a gente está oferecendo o IB para o segmento de ensino médio. Mas é bom ouvir o que o Gustavo falou também. A gente agora vai se tornar uma IB World School. Isso significa que é uma abordagem de ensino que está sendo implementada no ensino médio, mas que ele cascateia para o resto da universidade. A gente, olha isso, da universidade, para o resto da escola. Né? A gente se torna uma IB School. Isso significa que essa abordagem, essa metodologia, ela vai estar presente nas formações de professores, nas comunicações com as famílias. Estou falando isso para, de repente, uma família que está com um aluno no Fundi 1, no infantil. Eu estou advogando em causa própria. Minha filha está indo para os anos finais do fundamental, né? Então, isso. assim, ela já pode começar a vivenciar essas informações. Ela estuda numa IB School. O professor ali de Fundi 12, a professora de Fundi 1, está numa IB School. Isso faz diferente no ambiente de aprendizagem. Isso faz diferente da forma como a gente pensa o espaço escolar, a composição da biblioteca, laboratórios. Então, é um ganho assim, global para a escola. Não é só para o aluno que está lá na ponta. Isso enche a gente de entusiasmo. E vamos ser honestos também, né? O fato de você ter esse selinho no seu certificado de conclusão do ensino médio, né? Que está presente nas melhores escolas do mundo, né? Que é o IB, isso também tem seu valor, né? Não é só, a gente fala muito da essência, né?
tudo aquilo que compõe. Eu estava falando mais cedo, né, quando o Renato estava falando da questão do vestibular, esse incômodo que existe do fato, principalmente nos anos finais da educação básica, a gente fica muito refém das provas de vestibular. Né? Por mais que as escolas tenham diferentes posicionamentos políticos, filosóficos e pedagógicos, quando você está ali no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, cara, se você não focar... O couro está comendo e você está focado. Agora, quando você entra numa sala de IB, a relação do professor com o aluno, a relação entre os alunos, isso se manifesta geograficamente na sala, né? É de uma outra natureza, assim, né? Isso, eu acho que isso dá um pouco de drive, alimenta assim um pouco nosso movimento. Ana, a gente está caminhando para o final aqui da nossa abordagem, tentar explorar alguns assuntos, né, que ainda não foram explorados. Se você pudesse deixar mensagens para quem está tentando tomar decisões com relação à sua família, por que se informar mais sobre essa dinâmica, sobre essa discussão? Ouvindo o Renato, nesse último ano, né, que eu tive ali dedicando a maior parte do meu tempo à candidatura e às mudanças, a gente já enxerga essas mudanças, ainda que não sejamos autorizados, somos uma escola candidata, a gente passou a repensar os espaços, a organização das salas, e isso não tem a ver só com o ensino médio, né? A gente fala da escola inteira. Então, quando a gente pensa nas formações, desde a educação infantil, passando pelos anos iniciais, aos anos finais, ao ensino médio, como isso mexeu com as estruturas, não só emocionais, mas físicas também, né? As acomodações dos espaços físicos que têm sido feitas, as conversas com o corpo docente. Então, eu acho que, óbvio, é muito importante a pesquisa, que as famílias entrem. Tem um canal incrível no YouTube do IB, tem a página do IB, ibo.org, né, que está ali com diversos artigos a serem estudados, mas que passem a perceber isso, assim, como que esse olhar mais delicado para essas transformações no dia a dia da escola. As pequenas campanhas que vêm acontecendo dentro da nossa comunidade escolar, a forma como os nossos estudantes têm sido incentivados a olhar a sua comunidade e a propor projetos mais significativos e embasados e com fontes. Tenha certeza, o MOP sempre teve essa preocupação, mas isso tem sido fortalecido por essa jornada da candidatura. Renato, é um momento de acesso à informação. Que mensagem você poderia deixar para quem está querendo se informar mais sobre a IB e o Colégio MOP? Em primeiro lugar, procure a gente. Né? A gente quer conversar sobre a IB, a gente quer esclarecer as dúvidas, a gente gosta de falar sobre o currículo, sobre a abordagem. Eu acho que, como a Aninha falou, você tem o YouTube do IB, que tem muito material legal, e a gente vai estar cada vez mais aqui no Instagram do MOP também, divulgando parte do que as famílias vão poder encontrar na escola nos próximos anos. Gustavo, a gente já falou sobre grade, sobre currículo, falamos sobre a jornada da escola, um pouco sobre o detalhamento da mandala, as habilidades e competências. A gente fez um panorama bem completo aqui sobre o IB. Que mensagem final você poderia deixar para as famílias que estão tomando decisões sobre a vida dos seus filhos nessa fase e como elas podem se aproximar mais dessa discussão? Como mensagem final, eu digo o seguinte, como eu disse mais cedo, eu acho que as pessoas acabam escolhendo o IB pelas, digamos, as vantagens mais práticas, né? Um aluno do IB está isento do vestibular, o aluno do IB tem um currículo mais reconhecido para se candidatar para uma universidade no exterior. O aluno do IB tem uma certificação bilíngue, né? Isso é muito importante também. É um aspecto prático muito importante. E agora, quando a gente, eu costumo dizer, né, eu fui apresentado ao IB há pouco mais de sei lá, 8, 9 anos atrás. Antes disso, eu sequer sabia o que IB significava. E o que faz a gente curtir a ideia de ter uma associação MOP-IB, né, e justamente são justamente os elementos em comum entre as duas coisas. E aí, nesse sentido, eu destaco o seguinte, a essência do programa.
Quando a gente pega... Cara, pegar um trabalho de monografia de um aluno que está concluindo o ensino médio, todo estruturado, todo bonitinho, com informação, com conhecimento produzido por ele, né? O aluno que tem uma disciplina de teoria do conhecimento, que é epistemologia científica, cara, oferecida para um aluno no ensino médio, vai se debruçar sobre o que ele aprende, por que aprende, como aprende, né? Uma discussão meta do conhecimento e da ciência. Isso eu acho que é muito, muito interessante, faz uma diferença, mas eu sempre lembro, né? Tem também os aspectos práticos, né? Tem também a facilidade no acesso às universidades, tem o currículo bilíngue. Eu sempre digo isso, que é muito legal, muita gente fala disso, né? É o selinho, é aquele diploma, o nome é Diploma Program, né? O diploma que chega no final tem que ser moldurado e guardado com muito carinho. Então, Renato, a gente está falando também de uma possibilidade de dar continuidade a um processo, né? Não necessariamente uma ruptura. O que você pode trazer para a gente de esclarecimento sobre esse momento do IB com o MOP? Olha, eu acho que o MOP sempre esteve nesse grupo de escolas que era procurado pelas famílias, queria uma educação engajadora, né? Que queria um professor, uma abordagem de ensino que efetivamente fizesse significado para os estudantes, que brilhasse os olhos, para a gente usar um clichê aí, né? Que queria o aluno interessado nos projetos, que queria o estudante que chegasse em casa falando do que aprendeu. E sempre adotou metodologias de ensino que iam nessa direção. Pensando nisso, o IB é uma forma, na verdade, da gente fortalecer isso, né? Complexificar isso, trazendo novos elementos avaliativos, curriculares, de rotina, e que principalmente conecta o MOP com o que há de mais sofisticado e mais reconhecido em escala global quando você pensa em educação. Então, eu diria que ela é uma, digamos assim, um anabolizante do que o MOP tem de melhor e mais diferente em termos de ensino e aprendizagem. Quem está procurando uma educação diferenciada, uma escola que pensa a educação, um grupo de professores que passa por constante processo de desenvolvimento docente, procura o MOP. E agora vai encontrar no MOP o que há de mais reconhecido mundialmente em termos de educação, que é o IB. Muito bem, está dado o recado. Renato Frias, obrigado aí pela sua participação. Ana Luísa Freitas, querida. Obrigada. Obrigado. Gustavo Paiva. E você que está em casa, procure mais informações sobre o IB, procure o MOP, porque essa é uma conversa que veio para ficar. Até a próxima.